Olá, meus amigos trabalhadores. Hoje eu quero contar para vocês o caso de um frentista de um posto de combustível que foi atropelado e morto enquanto tentava impedir que um motorista fugisse do local sem pagar o combustível. E além disso, a empresa tentou se isentar da responsabilidade, dizendo que a culpa pelo acidente era exclusiva do trabalhador. Mas o final dessa história eu te conto no decorrer do vídeo. Eu sou Malaquias Figueiredo, sou advogado especializado na área trabalhista e toda semana eu posto vídeos aqui no canal com dicas de direitos trabalhistas para você ficar por dentro dos seus direitos e nunca mais ser enganado. E o caso que eu quero contar para vocês é o seguinte: um frentista de um posto de gasolina estava lá no seu posto de trabalho, trabalhando normalmente, cumprindo as suas obrigações. De repente chegou um caminhão e pediu para abastecer. O frentista foi lá, abasteceu o caminhão. Só que na hora de pagar a conta, o motorista não quis pagar e tentou fugir do posto. O empregado, no caso o frentista, como um bom funcionário, tentou impedir que esse caminhoneiro saísse do estabelecimento sem pagar a conta. E o pior aconteceu. Esse motorista acabou atropelando e matando esse frentista. E esse frentista deixou uma criança pequena em casa, filha, que dependia dele para poder sobreviver, evidentemente. E o que aconteceu foi que essa filha, que era uma criança, entrou com uma reclamação trabalhista contra o posto de gasolina, pedindo a indenização por danos morais e também a indenização por danos materiais, no caso, a pensão mensal pelo falecimento do seu pai, que era funcionário do posto e morreu atropelado por um motorista que tentou fugir sem pagar o combustível que ele havia colocado no seu caminhão. Porém, a empresa, na sua defesa no processo trabalhista, ajuizado por essa criança, filha desse empregado que faleceu vítima de um acidente de trabalho, tentou se isentar da responsabilidade, dizendo que a culpa pelo acidente e pelo falecimento do empregado era do próprio trabalhador, porque ele teria tentado impedir que o motorista deixasse o estabelecimento sem pagar a conta. Na visão da empresa, quem teria causado o acidente era o próprio trabalhador. Porém, a Justiça do Trabalho não deu razão ao posto de gasolina, porque entendeu que o acidente aconteceu durante o trabalho do empregado e que o fato de o empregado ter tentado impedir que o caminhoneiro fugisse sem pagar a conta não era suficiente para caracterizar uma culpa exclusiva do trabalhador. Ou seja, para a Justiça do Trabalho, o acidente teve uma ligação direta com o trabalho do empregado. E o fato de o empregado ter tentado impedir que o motorista fugisse sem pagar a conta não era suficiente para afastar a responsabilidade da empresa pelo acidente de trabalho que vitimou esse empregado. Então a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais a essa criança que ficou sem o pai e, além disso, a empresa terá que pagar uma pensão mensal equivalente a 2/3 do salário desse empregado até essa criança completar 25 anos de idade. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: será que vale a pena o empregado colocar a sua integridade física ou a sua própria vida em risco para proteger o patrimônio da empresa, como aconteceu com esse trabalhador? Se você estivesse no lugar desse frentista, o que você faria? Você deixaria esse motorista sair sem pagar a conta ou tentaria impedir que ele fugisse para proteger o patrimônio do seu empregador? Comenta aí.